Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesia. Neste podcast, a gente sempre tem por base alguma obra, seja ela um clássico ou não, e muitas vezes a gente faz uma inter-relação entre obras, de maneira a produzir alguma reflexão aplicável ao nosso cotidiano. E hoje eu quero destacar um pequeno trecho e um único trecho de Os Maias, de Eça de Queiroz, essa obra que é brilhante, que é um clássico e que, portanto, deveria ser lida por todos. Mas eu quero destacar um trecho de uma fala de Carlos, que é protagonista da obra. Olha o que Eça de Queiroz diz sobre ele. De certo, Carlos preferiria poder orgulhar-se de sua mãe, como de uma rara e nobre flor de honra. Mas não podia ficar toda a vida a amargurar-se com seus erros. E por quê? A honra dele não dependia dos impulsos falsos ou torpes que tivera o coração dela. Bom, vamos conversar sobre isso. Na verdade, o que acontece na obra? Carlos da Maia é um nobre português, residente na cidade de Lisboa, que estuda medicina, mas não é muito chegado no trabalho. Mas o ponto é que ele é filho de Pedro da Maia e neto de Afonso da Maia, por isso os Maias. A mãe de Carlos foge com o italiano quando ele é criança, ainda muito pequeno, e ele não tem contato nenhum com a mãe. Depois, no fim da vida, a mãe acaba se envolvendo, de certo modo, com a prostituição em Paris para se manter viva e morre. Essa é a história da mãe de Carlos. E aí, em um determinado trecho da obra, o que Eça de Queiroz vai dizer? Vai dizer, gente, é claro que o Carlos preferiria que a sua mãe fosse uma nobre, que a sua mãe tivesse uma postura de honra ou de honradez, que a sua mãe fosse uma pessoa correta, da qual ele pudesse se orgulhar. Mas ele não podia continuar sofrendo por isso. Ele não podia sofrer por isso cotidianamente, porque, afinal de contas, a sua honra não dependia dos impulsos falsos ou torpes da sua mãe na juventude. Eu destaco esse trecho para lembrar o seguinte: a sua nobreza não depende da sua origem. Muitas vezes a gente quer relacionar uma pessoa à origem familiar que ela tem, sem que saibamos quão saudável ou não era e é essa família. Há muita gente de classe alta, socioeconomicamente falando, mas cuja família é de uma torpeza gigantesca. Só que o fato da pessoa pertencer a uma classe alta do ponto de vista socioeconômico faz com que isso muitas vezes não seja levado em conta. Por outro lado, há pessoas que vêm de origem bastante humilde e, portanto, pertencem socioeconomicamente à classe C, D, E, mas são pessoas nobres por seu comportamento, por seus valores, por sua dedicação ao trabalho, por suas aspirações. Bom, o que isso quer dizer é que a sua nobreza não depende da sua origem, mas depende do seu modo de ser, do seu modo de viver, do seu modo de tratar as pessoas ao seu redor. Eu tenho lido uma outra obra chamada De Volta ao Jogo, que conta a história do BTG Pactual, do banco. A biógrafa, Ariane Abdala, vai contar basicamente o seguinte: o André Santos Esteves, era um sujeito
de classe média baixa. Pais divorciados. O pai havia tentado empreender algumas vezes, mas sempre numa montanha russa, então episódios de quebra, etc. A mãe era uma professora universitária na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele cursava matemática, com ênfase em computação. E esse rapaz encontra um estágio em um banco de investimentos, que era o BTG. E ele vê o anúncio e vai para lá. Por quê? Porque desde muito novo, 14, 15, 16 anos, ele lia completamente o jornal. Ele assinava ou tinha acesso à Gazeta Mercantil, que era o jornal de comércio mais relevante à época. E ele lia aquele jornal inteiro e percebia que as grandes oportunidades estavam no mercado financeiro, até que ele viu o anúncio de um estágio em um banco de investimentos, que prestigiava a meritocracia, possibilidade de crescimento de acordo com seu desempenho, etc. E tal. E ele vai para lá. E aí é o seguinte: primeiro, ele entra no banco. Essa oportunidade deriva do fato de ele ser muito estudioso, muito aplicado. Quando ele chega no banco, a vida vai mudar um pouco. Ele é colocado para trabalhar ali no TI, estava se desenvolvendo a informática do banco, e ele fica responsável por passar relatórios a um dos sócios pela manhã, como havia fechado à noite, os valores, né, a bolsa, etc. E de repente o sistema falha, porque o sistema era super falho. E ele passa a madrugada fazendo aquilo à mão para entregar para o sócio no dia seguinte. E aí ele percebe que o sistema é muito falho, que o sistema erra, que o sistema trava. E ele decide, por conta própria, desenvolver um sistema melhor. Ele não fala isso para ninguém. Ele passa a ir aos sábados e domingos para o escritório para desenvolver esse sistema. De repente, o sistema fica pronto. Ele apresenta aos sócios. E os sócios ficam encantados com o que ele havia feito. Resultado, fala, não, você é muito bom. Vamos colocar você na mesa de renda fixa. Ele entra para outra mesa. Quando ele entra para outra mesa, você tem, muito breve, o caso do Collor, o congelamento dos ativos nos bancos. Então, quer dizer, a parte que ele tomaria conta simplesmente deixa de existir. Mas aí ele passa a ler os novos relatórios informativos do Banco Central, as novas normas estipuladas pelo governo, e ele pega uma das normas e a lê completamente 10 vezes. 10 vezes, por 10 vezes ele faz a leitura. 10 vezes. Numa reunião aberta para todos da empresa, ele levanta a mão. As pessoas pensando em que oportunidade teria, ele levanta a mão e diz, gente, eu li esse relatório 10 vezes. E eu percebi uma coisa. É possível fazer um investimento assim, assim, assado. Não é o caso. Explicar o investimento. Os sócios olham, acham aquela ideia brilhante. Falam, bom, como você que teve, você vai liderar esse braço do banco. E aí ele cresce de novo. E assim ele vai galgando espaços até se tornar sócio. O sócio mais importante do banco hoje é ele, que era tão somente um estagiário que fazia faculdade de matemática, filho de uma professora universitária. Dito isso, eu começo a pensar com você sobre qual é a visão de banqueiro que você tem. O banqueiro não parece ser alguém que já nasceu em uma família muito rica. O banqueiro não parece ser, na verdade, filho de banqueiro. Alguém que herdou o patrimônio do pai, que o pai começou o banco há 100, 200 anos e ele agora assumiu o lugar.
e ele faz às vezes de banqueiro, mas há muito mais continuidade do que construção? Pois é. Se o André Esteves tivesse olhado com essa perspectiva, isso não teria acontecido. Mais uma vez, a nobreza de alguém, e aqui eu estou colocando como status a posição de alguém, não depende ou não está presa à sua origem, mas é um modo de ser. E quando eu refletia sobre este modo de ser dele, o que eu percebia basicamente era o seguinte, gente, é um modo de ser dele. E se é um modo de ser dele, o que a gente está fazendo? A gente está precisando entender que o meu modo de ser impacta a posição que eu ocupo, ou explica a posição que eu ocupo. Porque, veja, há duas características que se destacam no seu modo de ser. A primeira, um sujeito extremamente estudioso. É um cara que lê o jornal completamente. É um cara que vai estudar o sistema para trocar o sistema do banco quando o sistema dá errado. E ele vai se dedicar profundamente a isso. É um cara que pega o relatório da nova norma do banco e na condição de estagiário. O cara lê 10 vezes para entender, conforme as novas normativas do governo, que oportunidades existiam. Então, muito estudioso, muito dedicado, muito disciplinado. Ao mesmo tempo, eu estou diante de um sujeito que tem proatividade. Quando o sistema dá problema, ele vai lá e resolve, na madrugada. Ele vai lá e dá início à construção de um novo sistema por conta própria. Quando a reunião acontece em que cada um coloca seu posicionamento, ele tem coragem. Ele levanta a mão. Ele diz, gente, existe um ponto aqui. E existe um ponto aqui que é o seguinte, eu estou vendo uma oportunidade que ninguém está vendo. Por quê? Porque eu li, porque eu estudei? Sim, mas eu estou vendo. Eu estudei, mas está aqui. Eu tenho uma ideia. Ele é proativo. Eu estou diante de um sujeito muito estudioso e muito proativo. A partir daí, você tem o resultado conhecido. E aí o que eu vou perguntar a você é, em termos de estudo, numa escala de 0 a 10, quão estudioso você se classifica? Que nota você dá ao grau de estudo que você tem? E aí eu não estou falando de, o cara tem mestrado, doutorado, não tem nada disso. Estou falando de estudo. Às vezes a pessoa fez uma faculdade, não tem nenhuma pós-graduação, mas é extremamente estudiosa. No caso dele. Não se tem notícia de mestrado, doutorado, mas extremamente estudioso. Quanto tempo você reserva por dia para estudar? De 0 a 10, em que nível de estudo, de pessoa estudiosa você se classifica? E a segunda escala que eu quero que você considere é a escala da proatividade. De 0 a 10, qual é a escala de proatividade que você tem? Você se considera um cara proativo? No seu trabalho, quando há um problema, você vai lá e busca a solução? Você é um cara inventivo? Você é um cara inconformado? Você vai atrás, você faz, acontece ou não? Porque, no fim das contas, essa sua escala, essa nota que você dá à sua proatividade e a nota que você dá ao seu nível de estudo, essas duas notas explicam o seu resultado atual. Porque aí o cara fala assim, nossa, eu queria tanto que a minha vida fosse diferente. Queria. Beleza. Tá tudo certo, achei legal você querer isso. Que nota que você dá para os seus estudos e que nota você dá para a sua proatividade? Porque se essa nota for menor do que 8, não dá para você imaginar que você vai ter um resultado acima da média.
Ah, eu acho que eu tenho um estudo 5. Cara, você pode até estar um pouquinho acima da média, porque a média é muito baixa. Mas você está na média. Você não vai ter um resultado extraordinário. Ah, minha proatividade é 5. Eu faço o que tenho que fazer e às vezes eu tenho uma ideia. Agora imagine ter estudo 10 e proatividade 10. Imagine ter esses dois valores muito fortes na sua vida. Agora imagine o resultado disso em 1, 2, 5 anos. Eu gosto de ler os clássicos e combiná-los com leituras contemporâneas, como por exemplo essa obra, da qual eu tenho gostado muito, De Volta ao Jogo, do BTG, combiná-las. Porque aí eu leio os maias, e isso aumenta o meu vocabulário, abre a minha cabeça, forma pensamento crítico. Eu vejo como uma obra contemporânea e eu percebo como isso é plenamente aplicável. Não dá para eu olhar para a minha vida e falar assim, não, porque eu nasci no interior, porque a minha família tem essa filosofia, eu fui criado nela, porque agora já tenho filhos, e aí eu começo a ver um obstáculo em cada oportunidade, e não uma oportunidade em cada obstáculo. E aí eu quero deixar isso para você. Essas duas perguntas sobre que notas você dá, mas eu gostaria de incentivá-lo a aumentar a sua nota. Eu gosto de mudanças que parecem pequenas, mas que se mostram radicais. É dizer, cara, eu vou ser mais proativo e mais estudioso. Porque se eu virar para você e disser, você tem que estudar 2 horas por dia, você não vai estudar. Mas se eu disser, cara, reserva meia hora por dia para você estudar, assina um jornal para você ler aos fins de semana, isso já vai fazer uma diferença muito grande. Seja proativo no seu trabalho, isso já vai fazer uma diferença muito grande. Se você pegar essa nossa reflexão e aplicá-la, esse podcast já terá valido muito a pena. E essa é a minha sugestão para essa semana. Combinado? Estudo e proatividade. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.